Gravando aqui. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar aqui. Então, eu vou já partilhar com vocês. Estão vendo aqui, tudo bem? Aham. Continuar para compartilhar. Pronto. Todos estão enxergando aí direitinho? Sim. Sim. A Comunidade de Neurociência apresenta a palestra Técnicas Avançadas de Vendas Neurais. Então, vamos lá falar um pouquinho, uma palestrinha, uma palestra de sensibilização. Meu nome é Marcelo Coutinho, sou mais conhecido pelo sobrenome, sou especialista em vendas. Então, vamos lá, gente, abrindo o microfone aí, todo mundo com o microfone aí, vamos abrir, vamos conversar, como eu vi. O que é que vocês estão vendo aqui nessa figura? Ahn, duas pessoas de perfil e uma taça. Duas pessoas de perfil e uma taça. Beleza, perfeito. Pode uma pessoa enxergar somente a taça e não perceber os dois perfis? Pode. Pode. E pode outra pessoa diferente enxergar somente os dois perfis e não perceber a taça? Pode, se Pode ouvir também, como né? som Pode também. as duas pessoas. Pode. Duas pessoas diferentes. Vamos lá, olha a pergunta. Duas pessoas diferentes enxergam a mesma cena e têm percepções diferentes. O que tem grande chance de acontecer? Harmonia, beijos e abraços ou conflito? Hum, Conflito. Conflito. E conflito vende ou desvende? Desvende. Depende. No mundo de hoje, Legal demais. Ó, no mundo de hoje, do antigamente também, viu? Nunca vi gente em conflito, um comprar do outro. Ainda né? não tem esse registro. Pode ser que tenha ocorrido, mas não chegou até a mim esse registro. Quando duas pessoas diferentes olham para a mesma cena e aí têm percepções diferentes, a grande chance é de conflito, que começa numa argumentação lógica. A É, argumentação lógica é só à frente. É só vocês observarem o que acontece hoje na política. A mesma cena, o mesmo quadro, o mesmo fato, dependendo do viés político de quem está fazendo a interpretação, faz uma leitura completamente diferente do outro. E Sim. se esses dois vieses políticos se encontram, conflito eu tenho amigos de infância que estão sem se falar já tem 4, 5 anos por conta disso, né? não sabe o que Legal. eu quis dizer com o mundo de hoje? É. Que daí tanto um lado quanto o outro vai vender, porque tem público para tudo. Sim, tem público para tudo, mas a gente está discutindo aqui são percepções. Se um tem uma Sim, percepção e outro tem outra percepção diferente, e as duas estão olhando coisas diferentes, aí o que acontece? É essa a pergunta que eu faço. Os dois olham a mesma cena e têm leituras diferentes. Um tem uma leitura que é uma taça, o outro tem uma leitura que é dois perfis. Estou pegando só um exemplo aqui. E aí a minha pergunta é, que é que tem grande chance de acontecer? Harmonia ou conflito? Conflito. 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 E o conflito vende ou desvende? Desvende. Desvenda. Desvende. Desvende. Tá. Vocês estão vendo aqui uma espiral? Está todo mundo enxergando aqui uma espiral? Sim. Sim? Tá. Isso Uma significa, espiral. se é uma espiral, aí eu vou pôr o cursor aqui do mouse aqui nessa borda, significa se eu der uma volta inteira, na próxima volta eu vou estar no filete de dentro, né? Então eu vou girando aqui, girando aqui, e aí, tcham, cheguei no mesmo lugar. E aí, que está acontecendo? Isso é uma espiral ou são círculos concêntricos? Círculos. Círculo, mas parece uma espiral? Parece. Sim. Parece. E o que é que faz parecer uma espiral? O que é que está interferindo na nossa percepção de realidade aqui?
O quando se fundo? faz a pergunta assim, O isso é uma fundo, espiral? Eu acho o que é fundo, continuidade. desculpe, alguém falou continuidade? O que que foi? Como é que é? Fui eu, Marta. Oi, Marco. Continuidade. Ah, Ele não é um círculo, como é que eu vou dizer, fechado. Ele é um círculo contínuo. Ele é então, uma Então, são continuidade. todos círculos concêntricos, né? O que a gente chama aqui. Eu fiz Tá. engenharia, então a gente chama isso de círculos concêntricos, uma série de círculos. Mas tem alguma coisa que está interferindo na nossa percepção que faz com que a gente acredite que seja uma série de círculos. Olha, eu vou tapar aqui algumas coisas. Fica mais fácil de perceber agora que são círculos concêntricos? Sim. Sim. Uhum. É, Fica. eu ia. Se eu voltar agora de novo, dá aquela sensação de que é uma espiral. O que está fazendo esse efeito? Por que está gerando essa nossa Fundo. percepção? É o O fundo. fundo. Ah, o fundo. Quer dizer que aqueles fundos preto e branco, aqueles montes de quadradinho preto e branco estão interferindo na nossa percepção de realidade? Olha lá. Sim ou não? Sim. Sim, Sim. 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 Então, posso chamar esses quadradinhos preto e branco de contexto? Pode. Posso? Então, olha aqui, ó, o contexto atrapalha a nossa percepção ou não? Atrapalha. Atrapalha. Olha só, quer ver um outro exemplo? Quanto custa uma latinha de cerveja num supermercado? Nossa, aqui não tem nenhum bebedor de cerveja, pelo jeito, hein? Bom, R$ 4. depende. Depende da marca, mas em torno de uns 3, R$ 4. R$ 4. Essa mesma cerveja, quanto é que custa numa balada, numa noitada, numa boate? 12. 12, 15, às vezes Uhum. até 20, a mesma latinha. É, Isso. Na praia, 25. da praia até 25, olha lá. Meu marido quis Pois é. comprar uma quando a gente foi visitar a minha filha lá na praia e o cara pediu R$ 25. E ele disse: fica com ela então, porque é muito valiosa. É isso aí. Mas é aquela história, né? Depende do contexto. Na praia, naquele calor, no sol, a cerveja geladinha, tem gente que paga e ainda acha até barato. E aí, no supermercado que custa 4, num outro supermercado tiver 3,50, você atravessa a rua e compra por 3,50, né? No entanto, numa balada também, na música, quando você tem um contexto com uma série de variáveis, música, decoração, gente, garçom servindo na sua mesa, cerveja gelada, toda essa série de contextos interferem na nossa percepção de realidade. Legal, vamos avançar um pouquinho. Minha pergunta é: será que o vendedor e o cliente sempre têm o mesmo ponto de vista? O que é que vocês estão enxergando aqui? Um cavalo. Um cavalo. Mas bastou virar, o que é que vocês estão vendo? Um sapo. Pô, Papo. Um sapo. Normalmente, quando a gente conversa com o cliente, a gente está do mesmo lado que ele ou em lados opostos? Oposto. Lados opostos. E aí que acaba tendo um problema de ponto de vista, né? Vamos lá. Qual é a área mais importante de qualquer negócio? Qualquer espécie de negócio, seja lá individual, ou organização, ou empresa, qual é a área mais importante? De vendas. Vendas. Olha só, tem uma frase que é do Peter Drucker. Ele diz o Hum. seguinte: em um negócio, tudo que não for vendas, marketing ou inovação é custo. Então, todo mundo dentro de uma empresa ou no seu negócio tem que saber vender, né? Essa frase é do Peter Drucker, já falecido, mas é uma das frases. Ele orientava a consultoria dele, tinha como característica criar o que ele chamava de mentalidade comercial coletiva. Todos os funcionários tinham que saber vender a empresa, independente. Ele dizia assim: vender é tarefa do departamento comercial, mas é responsabilidade de todo mundo que está dentro da empresa. Então, todo mundo tem que saber vender, né? E qual é a imagem típica do vendedor, hein?
Calma, um de cada vez, não estou entendendo nada aqui. Eu te perguntei Olha, qual é a imagem típica do vendedor. daquele que gosta de enganar um pouco? Ele que um pouco? É para não falar, né? Só, só de enganador? Só essa vocês têm? Não tem mais nenhuma? Vamos ver. De enganar, a gente está aqui para aprender a se colocar no lugar de vendedor, hein? E agora? É. Qual é a Eu vou me imagem? Quando alguém comprometer chega para muito. você e diz assim, ah, eu sou vendedor, qual a primeira coisa que ocorre na tua cabeça? Bom de conversa. Bom de bico, que mais? Obrigado, Claudimara. Que mais? Tem um diálogo na ponta da língua. Parece que é um discurso já batido, decorado. O discurso. Vocês estão muito condescendentes com o vendedor. Eu não sei que geração que vocês são, porque eu sou do tempo que um cara falava que era vendedor, no ato vinha assim, mentiroso, enrolão, chato, insistente. Essa era Enganador, enganador, enrolão, bom de bom de bico, lábia. pão de lábia, e daí para fora, para ir para frente. E não tem aqui. Por que que essa imagem é tão ruim? Isso a gente chama de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo. Vocês conhecem alguém que tem escrito no seu cartão de visita a palavra assim, vendedor? Conhecem? Por que que ninguém coloca essa palavra? Ela remete a isso tudo que foi dito, não foi? Exatamente, Marta. É o chamado inconsciente coletivo. Ninguém Sim. põe, não, o seu cartão põe é vendedor. Ele coloca mil coisas diferentes. Gerente de conta, representante comercial, supervisor de relações com o mercado. Eu peguei uma outra que chamava assim, Comeram business muito. matchmaker. Business matchmaker. Oi? Alô? Alguém falou alguma coisa? Gente, microfone aberto, todo mundo é para interagir aqui, nós estamos para conversar. Eu falei, não, vamos conversar, vamos entender direito o que está acontecendo aqui para a gente sair daqui com alguma coisa. Eu ficar falando o tempo todo aqui, isso vocês encontram de baseada, não preciso nem estar aqui o presente. Eu gravo isso, boto no YouTube, vocês vão lá e assistem. A gente está aqui é para discutir, entender como é que é o cada um. Então tem uma chance muito grande de vocês se colocarem, pensarem na coisa e a gente colaborar isso junto. Essa é a ideia. É criar uma mente coletiva aqui. Certo. Legal? Então, Uhum. participem. Então, por que que a imagem do vendedor é tão ruim? Porque como eu falei, Coutinho, ela remete a tudo aquilo que foi dito, que é mal visto, que tem muita lábia, de repente o produto nem é tão bom quanto que ele está falando, Aham, né? enrolão e tal. Mas vamos lá, Marta, você trouxe algumas coisas bastante interessantes aqui. Deixa eu trabalhar um pouquinho com você, Marta. Se E alguém quiser ser médico, o que que ele precisa fazer? estudar. Estudar o quê? É, eu acho que primeiro empatia, Não, ser médico. Eu quero ser certo? médico. O que que eu preciso fazer? Sim. É, prestar um Medicina, vestibular Prestar um de vestibular para medicina, quê? para Para medicina, medicina. Se eu quiser para ser medicina, contador, contabilidade, fazer, fazer precisar contabilidade. Se eu contabilidade, quiser ser administração, dentista, estudar para dentista, estudar para dentista, odontologia, chama o curso. E se eu sim, quiser ser vendedor? marketing. Marketing? isso, né? Aham. Vendedor. É, eu, eu tenho para mim que para ser vendedor é algo muito nato. É,
Querida, basta estar desempregado, não arrumar emprego há algum tempo, já vai cair em vendas. Precisa de algum preparo? Vocês conhecem faculdade de vendas? Não, Escola técnica de vendas? não. Onde Só é que escola os vendedores se preparam? Nas, nas Só a palestras. escola da vida mesmo, né? A escola da vida, aprende errando, e aí vai criando um monte de treinamento. Você conhece algum protocolo? Assim, para ser vendedor, tem que seguir o seguinte protocolo. Se eu quiser ser farmacêutico, eu tenho que fazer uma faculdade de farmácia. Se eu quiser ser enfermeiro, eu tenho que fazer uma faculdade de enfermagem. No entanto, para ser vendedor, não precisa de nada, não tem nenhuma formação formal, não tem nenhum protocolo, não tem nenhum currículo mínimo. Tem nada. Basta estar desempregado um tempo que aí ele já vai cair vendo. Eu dei uma vez uma palestra na Cato, nas vésperas da pandemia de 2018, dezembro de 2018, porque no fundo quem está buscando emprego está vendendo a si próprio, vendendo a sua hora. E aí a menina, ao final, lá falou uma coisa que eu achei interessantíssima. 87% das ofertas de vagas que tinham na Cato naquele momento era para a área comercial. 13% para todas as demais profissões do mercado. Quantas profissões vocês conhecem? Ficaria aqui horas falando. No entanto, 87% das vagas ofertadas eram para vendas. E aí, qual o preparo que esse pessoal tá? Você conhece alguma atividade humana que alguém pode ser bem-sucedido sem estar preparado? Fora a presidência da República, eu estou falando qualquer outra profissão. Hum, Não. Não, qualquer atividade humana, se você quiser se dar bem, você tem que estar preparado. E é isso aí. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira pergunta aqui. O que é vender? Quem é que? Ah, acho que a Madá lembra, né? Então, Madá, então deixa um pouquinho quieto. Vamos lá, gente. O que é vender? Se eu quero ser médico, eu tenho que saber o que é curar. Se eu quero ser advogado, eu tenho que querer saber o que é advogar. Se eu quero ser contador, eu tenho que saber o que é contabilidade. Se eu vou vender, eu tenho que saber pelo menos o que é vender. Ofertar algum produto, algum Ofertar. Isso, serviço? vamos supor que você precise de um tênis e eu entro na minha loja, aí eu oferto o tênis, isso é suficiente para você comprá-lo? Não, Não. Então só o basta tênis, ofertar. não. Você trabalha com o quê, Marta? Só Em me recursos refrescar. humanos. Recursos Recursos humanos, humanos, gestão de pessoas. Ah, lembrei, é sim. verdade. E aí está querendo empreender. No que você está querendo empreender? É, eu estou montando um ateliê de costura criativa, Costura criativa. bolsas Aí necessárias. basta você ofertar a sua costura criativa que todo mundo vai fazer fila para comprar? É isso? Não, preciso Ah. mostrar o diferencial, preciso Então minuciar o você meu mostra o produto. seu diferencial com relação às outras costuras. E a pessoa fala: ah, legal, bacana. Aí vai fazer fila para comprar por causa do seu diferencial? Isso. Talvez. Pelo menos com esperança você tem. É, o primeiro requisito para alguma coisa dar certo é a fé. Tá bom. Pelo menos É o que a gente psicologicamente já está precisa. bem preparada. Eu Vamos acho, Precisa, lá. né? Eu acho, No eu país acho que que a além, gente vive, Fátima, você falou alguma coisa aí, diga lá. é, eu acho que além do diferencial, que nem a Marta colocou, a gente também precisa saber a procedência do produto que a gente está vendendo, né? A qualidade dele, o diferencial, ter um bom preço, ter algo que atinja, que, no caso, satisfaça o cliente, que seja algo que ele está procurando e que a gente pode oferecer esse produto e um outro produto similar também
Eu acho que isso é bem importante também a gente ter assim opções para a gente oferecer o produto. Se caso esse produto não dá, mas eu tenho esse aqui também. Esse está menos preço, é menos qualidade, ou vou dizer tudo que tem naquele produto também, mas eu vou ter produtos de vários naipes, como se diz, de vários preços, de várias categorias. Eu acho que isso é vender também. E além dos produtos também, a gente pode vender os serviços da gente também, né? Aham. Legal. Isso mais está parecendo um plano de negócio do que o conceito de venda. Mas tudo bem, eu entendi que até passou perto, mas Mas não eu tô elaborou. arriscando, Vender, né? você perguntar assim, o que que é medicar? É o ato de curar alguém. Se eu perguntar para você o que que é comer, é levar o alimento para a boca, mastigar e engolir. Se eu perguntar para você o que que é andar, é pôr um pé na frente do outro de maneira a criar um movimento numa direção. Qualquer coisa que eu perguntar para você, qualquer verbo, você consegue resolver isso aqui. Aí você fez agora uma bela do é quase um plano de negócio de uma nova empresa, assim, né? Vamos lá. Hum. Mas tudo bem, Fátima. Contribuiu, gostei, beleza. Seja Eu, bem-vindo aqui. Ó. Tem quem olha, pode eu aqui tentei, abrir. né? Porque senão, se eu fosse falar curto e grosso, como diz aqui no Sul, né? Eu ia dizer, vender, oferecer meu produto, receber o dinheiro que o cliente vai me pagar e deu, vendi. Então, mas ó, quando você oferece o teu produto, isso é garantia que o outro vai comprar? Porque a venda tem dois momentos. Tem um que está do lado que está pondo a mercadoria ou serviço, e tem o outro lado que está o cliente. A gente quer saber o que que a gente tem que fazer para que o cliente leve aquela mercadoria ou serviço. Para que ele. Entender a necessidade dele? Opa! Apareceu alguma coisa, já esquentou, mas está muito bem. Você está na frente do cliente, é porque ele tem o quê? Uma Uma Necessidade. necessidade, uma vontade, um desejo. necessidade. Calma, 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 calma. Vamos lá. Necessidade. Desejo, Isso. vontade, interesse são outros Hum, departamentos que nós podemos até estudar depois. Mas tá. para vender alguma coisa, você tem que resolver a necessidade do cliente. Desejo Uhum. dá e passa. Sim, Vontade até pode ser até mais proativo, mas se você não pegar a vontade de transformar em necessidade, ele pula fora. Você não vende. certo. Mesma Entendi. coisa o interesse. E desejo que desejo e interesse são muito mais trabalhados pelo marketing do que propriamente para vendas. Normalmente, o marketing já fez um trabalho de despertar o desejo ou o interesse, e ele Uhum. valeu-se de Uhum. uma vontade, e é na vontade ele vai procurar a gente, e a gente vai olhar essa vontade e falar assim: bom, por trás dessa vontade tem o quê? Uma Necessidade. necessidade. E o que que a gente faz com essa necessidade? Vender para ele. Como é que é? Atender a necessidade dele, vender para ele. Atender a necessidade. Vamos lá, de novo, voltamos àquele exemplo. Eu estou numa loja de tênis, entra uma pessoa precisando de um tênis, eu falo assim: você está precisando de um tênis? Está aqui o tênis. Isso é garantia que ela vai comprar? Não. Não. Tem alguma coisa além de entender a necessidade? É só entender a necessidade. Quem é de vocês aí mora numa casa? Eu? Eu Eu. moro. Marta, você mora em casa? Então, peraí, deixa eu Sim. parar aqui o compartilhamento. Eu também. Deixa eu ver assim. Cadê a Marta? Deixa eu achar a Marta. Onde é que está a Marta? Ah, achei a Marta. Pronto. Marta, vamos lá. Então, você mora numa casa, de repente você descobre que no chão da sua sala tem uma mina de ouro. Isso é Opa, suficiente para garantir que você está rica? não, Não. O que que você tem que não. fazer? Tem que investir esse ouro. O que que é que você tem que investir? Como você investe nesse ouro? O ouro está lá embaixo, você está aqui em cima. Resolveu sua Hum. vida? Não, eu teria que acessar esse ouro. Tem que acessar esse ouro. O que que você vai fazer com essa Acessar. mina de ouro, então? Você vai o quê? Qual é o verbo? Escavar, encontrar. Escavar. Muito bem. Que Ah, mais? O nome disso daqui chama-se explorar. Então, você vai Explorar. explorar essa mina de ouro. Se Certo. tivesse um petróleo, seria explorar o poço de petróleo. Beleza. Isso. Então, aí você usaria que ferramenta para explorar essa mina de ouro?
uma picareta, Picareta, que mais? Ajudem, uma gente. pá, uma Uma pá, pá, uma inchada, carriola, uma traviola, carriola, uma pode britadeira, ser uma brita, isso, tudo que pudesse escavar para você chegar no ouro. Enquanto você não chegar sim, no ouro, a tua vida não está resolvida. Então você tem que tá. explorar esta mina de ouro usando as ferramentas pá, Hum, picareta, enxada, cadeira, blá, 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 e outras coisitas mais. Beleza? certo, Legal. Um cliente está de frente a você, procurando uma roupa diferente. O que que ele tem? Uma necessidade. necessidade. O que que você vai fazer com essa necessidade? Explorar. Claro. Eu vou Explorar explorar. a necessidade. Pronto, você acabou de conceituar o que é vender. É Uh, explorar o quê? As Necessidade. necessidade necessidades de quem? do cliente. Do Pessoa. cliente. E como é que qual seria a ferramenta de trabalho para você explorar essas necessidades, descobrir essas necessidades? Questionamentos, Questionamento, interagir. beleza. Interagir, questionando. Tem um nomezinho mais Isso. simples para questionamento? Questionamento é muito sofisticado, assim, né? Falar uma coisinha Acho que mais simples. através da conversa, né, vai criando uma conexão e explorando até ver a E, necessidade do mas cliente. perfeito, Claudimara, Sim. nessa conversa, tal, o que que você vai fazendo? Vai fazendo o quê? Perguntas. Perguntas. Pronto. Acabamos de ter o conceito do que é vender. O que é vender, então? Perguntar. Calma, não, não é perguntar. Perguntar é a ferramenta. Explorar. Explorar o quê? Perguntar. Explorar a necessidade De quem? do Do cliente. Você cliente. consegue montar uma frase inteirinha, assim, falar, se eu perguntar agora para você, o que é vender? Você monta a frase inteirinha? Vender Vender é é explorar a necessidade do cliente através de perguntas. Bingo! isso. É isso aí. Cara, Ganho chocolate? difícil aí, né? Agora vamos lá, um pouquinho mais aqui. É, posso fazer qualquer pergunta de qualquer maneira, a qualquer hora? Não. Não. Não, teria que Tem- ser umas perguntas mais diretas, mais específicas sobre Sim. aquilo que ele está desejando. Ou Então, você qual é a concorda que tem que necessidade? ser a pergunta certa na hora certa e principalmente do jeito certo, da maneira Sim, certa? Não tem que ter sim, uma certa habilidade? sim, Sim, sim ou não? Então tem que ter um sim. Sim. jeito para. Todo mundo fala que jeito. Vendedor é bom de bico, é o cara que está ali, cheio dos quais, quais, quais. É ou não é? Não é isso que falam? Sim, sim, É. Então, isso. então vamos lá. Então tem que ser uma certa habilidade. A gente chama isso de arte. Então, o que que é vender? Sim. Vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. E como a gente faz isso? Perguntando. Pronto. Vocês acabaram de construir o conceito do que é vender. Beleza? Estamos Uhum, fechados até aqui? Tudo bem? Dúvidas? sim, nossa, Sim. perfeito. Perfeito. Bom, agora vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Vender e negociar a mesma coisa? Vender ou negociar? Não sei. Eu creio que não. Creio que não. Muito bem. Então, qual a diferença, Fátima? Vender é uma coisa que você já vai executar no ato. Você já vai. Vender é uma coisa que a gente vai acusar, não. Vender é a arte de explorar necessidades do cliente. Acabamos de definir isso. Não me venha com outra coisa aqui contrabandeando, não. Vem cá. Acabamos de assinar um pacto aqui. Ah, tá. Vamos lá. E Então, negociar, para mim, negociar. seria ofertar algo e deixar esse tempo do cliente analisar a proposta. Seria, para mim, assim, no meu entendimento, seria fazer uma proposta de algo que eu queira vender para ele e dar a ele esse tempo para ele analisar essa proposta. Seria várias opções de proposta. Isso seria negociar. Olha, eu diria que intuitivamente até você sentiu o cheiro, mas está bem complexa essa construção daí do que é negociar. Não? Você tem filhos, Fátima? Tenho.
Tem. Aí chega tua filha, vamos supor que ela é pequena, ela vira assim: Mãe, hoje eu vou viajar com os amiguinhos, eu vou para a escola viajar com. Opa! Peraí, vamos negociar isso aí. Como é que é essa história? Como é que é? Peraí. Como assim? Eu vou. Não é assim que a gente fala, né? Que é assim que a mãe fala. Então, ó, É, peraí. Senta aqui, me explica direito. Vamos negociar esse troço. Eu quero saber mais aqui. O que é que vocês vão fazer, então? Não vão negociar? O que é que vocês vão fazer? E qual é o final da negociação? O que é uma negociação bem feita? Estou falando aqui para a gente sair um pouquinho do contexto de venda. uhum. Ah, vender é convencer, né, o cliente a adquirir um produto ou serviço. E negociar é chegar num acordo para as duas partes, né? Claudimara, eu já vou te dar o cartão amarelo de advertência. Acabamos de conceituar que vender é. Por favor, Marta, explique a Claudimara o que é vender. Eu Vender sei, mas basicamente, né, no popular é a falando. arte de Então, o que explorar você a está falando, negociação. persuasão, é ferramenta de vendas ou é o conceito de vendas? Não, tô falando da diferença entre vender e negociar. Então, vamos lá, vamos pegar essa diferença. Então, vamos lá, Claudimara, deixa eu pegar aqui você, já que você está se expondo, quer aprender um pouquinho mais, vou abusar dessa tua vontade. Eu primeiro Tá. vendo, depois negocio, ou primeiro negocio, depois vendo? Hum, Nossa, depende. Eu não tô entendendo. Depende do contexto. Hum. Se eu te Ah, disser que no não caso, depende, se eu te disser que não depende, tem uma ordem. Isso, tem, em né? primeiro lugar, são diferentes ou são iguais? Diferente. Diferentes. Qual vem, se são diferentes, são coisas diferentes, vão estar em momentos diferentes. Qual que eu faço primeiro? Eu primeiro vendo e depois negocio, ou primeiro negocio e depois vendo? Sim. É, eu acho que negocia primeiro. Negocio primeiro. Todo mundo está de acordo com a Claudimara? Primeiro eu vendo, Primeiro eu eu vendo. descubro a necessidade do cliente, Perfeito. decidi o que eu quero, o que ele quer, Isso. na verdade, Ele aí quer. vamos aos valores e a forma de Vamos aos pagamento. valores. Negociação é a hora que chega nos Money, valores, no money, não faz me valor. rir. Então, eu primeiro vendo e depois negocio, ou primeiro negocio e depois vendo? Vendo Vende primeiro. primeiro. Vendo e Primeiro negocio. vendo e depois negocio. E o que é negociar, então? Já descobrimos o que é vender. Está todo mundo alinhado aqui, está tudo certo aqui, o que é Sim. vender? Tem alguma discussão, alguma coisinha? Sem invenções de outros conceitos aqui. Já estamos alinhados, já descobrimos o que é vender, certo? Então agora vamos para o É, que é negociar. Vamos pegar aqui, vamos lá. O que é negociar? hum, entrar no acordo. Entrar num acordo, muito bem, Claudimar, entrar num acordo. Achar, vou só trocar a linguagem, você já matou. É chegar num ponto comum. Quando a Uhum. gente trata de vendas, esse ponto comum a gente chama de interesse, né? Qual é o interesse deles aqui? Então, vamos lá. Então, o interesse é o ato de chegar a um interesse comum, certo? Certo. Muito bom. Beleza. Então, vamos lá. Então, vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. E eu faço isso perguntando. E aí, negociar é a arte de se chegar Chegar no a um ponto. interesse comum. Tudo certo até aqui, gente? Todo mundo entendido? Todo mundo na mesma Sim. página? Sim? Uhum. Tá. Sim. Beleza. Então, olha só. Eu tenho um cliente entrando aqui e vou levá-lo ao nível de preço aqui, tá? E vou interagir com ele, fazendo um monte de pergunta. Se eu exploro bem as necessidades do cliente, o que acontece com o interesse ao final da minha interação? Está aqui embaixo ou está lá em cima? Em cima. Em cima. Qual é a percepção de preço que ele vai ter? Que está barato ou que está caro? Tá barato. Está barato. Eu exploro mal as necessidades do cliente. O que acontece no final da guerra?
Está lá em cima ou está aqui embaixo o interesse dele? Embaixo. Baixo. Está aqui embaixo. Se eu quiser vender, o que que eu vou ter que fazer? Baixar Equiparar. o preço. Baixar o preço, preço. porque ele vai achar que está caro. Tá? O que que é o processo de vendas? É uma construção da percepção de valor para o seu cliente. Entre esse ponto e este ponto daqui, a gente vai interagir, fazendo perguntas, entendendo as necessidades dele, explorando isso da menor maneira, para que ao final do processo, quando eu já passar o preço, ele tem que achar que está barato. Uhum. Porque se eu fizer isso, ele perguntar o preço, se eu for o final do processo, pronto, já dançou, já pulou tudo. Tudo bem até aqui? Estamos Uhum. todos alinhados? Tudo Sim. certo? Fátima, o que quer vender mesmo? Tô achando bem complexo isso aí, mas eu acho que é só questão. Complexo! Jura, eu tinha pretensão de achar que eu simplificava a vida das pessoas. E aí você me diz que está complexo. Que pretensioso, Gente do professor. céu, eu vendo há muitos anos, sou vendedora ambulante aí, e não sabia de tanta coisa aí sobre vender e negociar aí, mas vamos embora, né? Vamos aprender o termo Mas se real. você concorda que se você tiver clareza, você tem muito mais chance de chegar a um bom resultado, se você souber o que você está fazendo, do que fazer de maneira Sim. intuitiva? Com Então, tá. certeza. Claudimara, o que quer vender mesmo, Claudimara? Hum. Vender, atender a necessidade do cliente Atender? com perguntas. Atender? Explorar. Explorar as necessidades do. Gente, se vocês saírem daqui desse encontro só com isso, já tem chance de mudar a vida de vocês. Só isso daqui. Só de vocês entenderem o que é vender e o que é negociar, já tem uma clareza do que é o processo, de como vocês podem mudar isso, a performance de vocês. Só disso daqui. Só disso É, aqui. Legal. Vamos voltar à nossa vaca fria, então. Olha aí, pô, tem gente aqui no chat. Deixa eu ver o que falaram aqui no chat. Aqui, pá, share. Ixi, deu zebra aqui, peraí. Stop sharing. Blá, 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 pá. Alguém falou assim, para ser vendedor tem que entender as pessoas, Edvanice. Sim, perfeito. Mais do que entender pessoas, tem que ter inteligência emocional, Edvanice. Mais do que vender pessoas. É, pode abrir o microfone, eu estou aqui aberto, eu não presto muita atenção em chat, não. Deixa eu aproveitar aí, eu sou meio. Gente, eu sou meio analfabete, tá? Eu estou entrando nesse mundo digital agora. Não fica abusando muito de mim, não, porque eu não tenho muita habilidade com esses troços, não. Então, assim, eu gosto, só que meu negócio era cara a cara, botava todo mundo, via todo mundo, conversava com todo mundo, vendo com quem eu estou falando, o microfone cara aberto, presencial, tal. Mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui para. Aqui, cadê? Ué, cadê meu? Opa, peraí que eu tenho que achar a minha. Botão Achei, verde embaixo. achei, Compartilhar. pronto. Não, então eu tenho que achar o arquivo que eu tinha que compartilhar aqui. Agora sim. Não está aparecendo, carambas. Deixa eu ver. Já sei o que eu vou fazer. Aqui. ESC, pronto. Aqui, agora vai aparecer. Quer ver? Quem disse que Mac não dá pau, né? Falei, olha ele aqui. Pronto. Então, continuar nessa janela para compartilhar. Vamos lá, continuando nossa vaca fria. Então, vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. E como é que a gente faz isso mesmo, gente? Qual é a ferramenta de trabalho? pergunta. Perguntas. Perguntando. Perfeito. Tá, aí perguntei, vender e negociar são a mesma coisa. Chegamos à conclusão que não, e que, além do mais, tem uma diferença. E negociar é a arte de se chegar a um interesse, um ponto comum. Maravilha. Eu quero para a gente resumir aqui, ó, foco de vendas está nas necessidades e o foco da negociação está no interesse. Tudo bem?
Uhum. Dúvidas? Então, vamos continuar. Minha pergunta para vocês é: vender é um ato mais racional ou mais emocional? O cara que vende, ele está numa postura mais racional ou mais emocional? Racional. Que vende é Ah, racional, vende é racional. E o comprador? emocional. 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 Olha só, eu tenho de um lado com uma postura eminentemente racional e o outro com uma postura eminentemente emocional. Aí os dois olham a mesma figura. Qual a chance de terem a mesma percepção? 10%. Não precisa nem expor número, né? Mas é muito pequena, concorda? É. Sim, Então, um está numa postura emocional e outro. Aí um vai enxergar o cálice e outro vai enxergar os perfis. E aí, sim. que grande chance de gerar conflito. E aí, Conflito, conflito vende ou desvende? desvende. Desvende. Então, vamos entender como é que funciona o cérebro humano aqui, tá? E Uhum. vender nada mais do que uma interação humana. Então, contando para vocês, que é claro que vocês já sabem, mas faz de conta que não sabiam, que vocês vão falar assim: ó, que novidade. Na realidade, as pessoas não se relacionam. O que se relacionam são os cérebros das pessoas. É. As pessoas se relacionam pelo cérebro. Olha, vou falar aqui o seguinte. O cérebro, as neurociências postulam que eles têm três grandes sistemas aqui. O primeiro sistema dele é o chamado tronco reptiliano. Se tudo tiver correto nas postulações científicas, se o universo tiver os tais 13,8 bilhões de anos, tem alguém com um ruído de fundo aí. Será que sou eu mesmo? Bom, é, se tiver tudo certo, esses 13,8 bilhões de anos, e aí a Via Láctea tiver os quase 7 bilhões de anos, e aí o nosso sistema solar tiver os tais 4 bilhões de anos, se tudo isso tiver certo, presume-se que a vida tenha surgido na Terra em torno de 1,7 bilhões de anos atrás. E aproximadamente em torno de 1,3 bilhões de anos atrás, essa vida que surgiu na água primeiro fez um processo de migração para a Terra e começou a grande aventura da evolução até chegar em nós. Esse é o conceito científico mais aceito até agora. Então, para que esse serzinho, seja lá qual fosse essa criatura, fizesse um mecanismo de um movimento de migração da água para a Terra, ela precisava de um cérebro que coordenasse os movimentos. Esse cérebro é o primeiro cérebro, o cérebro mais primata que nós temos, é chamado cérebro tronco ou reptiliano. Tronco é o nome científico, reptiliano é o cérebro vulgar, é o nome vulgar dele. Por quê? Porque presume-se que tenha sido um réptil que tenha feito esse movimento de migração da água para a terra. Esse cérebro primário, ele tem assim a instrução mais básica, mais comum a todo ser vivo. Bom, todo ser vivo, entre nascer e morrer, ele tem pelo menos duas missões ao longo da sua existência. Quais são? Hum. Esse silêncio é ensurdecedor, E agora, gente. hein? Entre Nascer, nascer, entre nascer o e morrer. nascimento e a morte, ele tem pelo menos duas missões, e isso é comum a todo ser vivo. Pode ser nós, seres humanos, pode ser uma mosca, pode ser uma planta. Se tiver vida, no DNA dela tem essas duas instruções básicas. Quais são essas duas instruções básicas? Sobrevivência? Sobrevivência, perfeito. A primeira, basicona, comum a todo ser vivo. Todo ser vivo tem que sobreviver, a primeira missão dele. E a segunda, Evoluir? aí já há polêmicas. Tem gente que evolui ao longo da existência. É. Mas é mais básico que isso aí, né? Comer, beber. Comer, beber, isso é sobrevivência. Ah, Hum. Barbaridade. Difícil.
Difícil, gente. O que que faz? O que a gente faz na vida? Viver. Vive e que mais? Sobrevive e que mais? E se perpetua enquanto espécie, gente. Reprodução, isso é comum a Reprodução. todo ser vivo. Sobreviver e se perpetuar enquanto espécie. Isso daqui está instalado nos nossos cérebros como qualquer ser. Presta atenção, gente. Qualquer ser vivo tem a obrigação de sobreviver e perpetuar enquanto espécie. Você plantar um carocinho ele já vai tentar sobreviver e perpetuar a espécie dele. Todos eles. Vamos lá. Esse é um cérebro que veio para controlar os movimentos, tem basicamente os instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. Nós, seres humanos, temos mais uma função, que é a que nos diferencia de todos os outros seres vivos. É a ascensão social, a busca pelo poder. Está lá no nosso cérebro mais básico, que é o reptiliano. Ele é um cérebro extremamente intuitivo, instintivo e impulsivo. Controlar esse bicho aqui é um inferno. O Freud chamava esse cérebro de id, onde é o abrigo do id, é da nossa identidade, o cérebro infantil, cheio de desejos, birras. Tal. Uma vez um religioso me disse que é onde estão abrigados os 7 pecados capitais, a gula, a avareza, tudo isso está nesse cérebro aí. Olha aqui. Ah, aqui alguém saiu. Ah, beleza. A Mari está saindo aqui, beleza. Então, ele é extremamente impulsivo e instintivo. Bom, só que, veja só, uma criaturinha que tinha um cérebro que só controla o movimento, qual a chance dela se perpetuar enquanto espécie ao longo desses bilhões e bilhões de anos aí? Grande ou pequena? São os movimentos pequenos. Pequena. Então, ela precisava de mais um cérebro que cuidasse de outras coisas e veio surgir Hum, o cérebro límbico, que veio como hum, pressuposto ser o guardião da nossa memória. Se a gente passasse por alguma experiência que fosse um atentado contra a nossa existência, esse cérebro guardaria, registraria aquela experiência e numa outra situação que não precisava nem ser igualzinha, bastava ser semelhante, ele já fazia um mecanismo de comparação e falava: "Oba, peraí, aí não. Isso eu manjo bem como é que foi. Já dancei da outra vez." E aí, imediatamente, ele dispararia o mecanismo de alerta, chama na chincha uma glândulazinha que fica no topo dos rins, chamada glândula suprarrenal, que deposita no nosso organismo um hormôniozinho muito interessante, conhecido com o nome de adrenalina. Já ouviram falar? uhum. A adrenalina deixa a gente relaxadão ou ligadão? Obrigadão. Obrigadão. Ligadão. Ela põe em alerta todos os nossos sistemas de sobrevivência. E aí ela manda uma instrução para o nosso organismo e fala assim: ou você ataca ou você corre, porque agora a tua vida está em perigo. Aí a adrenalina entra a milhão, e aí, quando a adrenalina entra na jogada, ela limpa todo o oxigênio disponível que tem no nosso organismo e manda para os músculos, porque agora, se é hora de vazar ou de atacar, eu vou precisar que meus músculos estejam bem abastecidos. Quando ela rouba o oxigênio de todo o organismo e manda para os músculos, adivinha quem é o grande consumidor de oxigênio no nosso organismo que vai ficar pobrinho sem combustível nessa hora? Sério. Cérebro, o separador de orelhas. Exatamente ele. Aí ele fica sem combustível, sem funcionamento. O que que acontece? Ele vai trabalhar só no cérebro mais primário que ele tem, porque o resto gasta muita energia. O límbico veio com esse pressuposto de ser o guardião da memória, porém ele está encarregado de outras funções aí, né? Não é bem um gerente de, não é um gestor de pessoas, mas ele é um gestor dos nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos estão pendurados ali no límbico e ele que vai gerenciar aí
Todo mundo está ligado aí nos 5 sentidos, sabe quais são, tudo certinho? Quer que eu repita? Olfato, tato, paladar, visão e audição. Tudo bem? Uhum. Sim. Beleza? Então, Uhum. o límbico entra na jogada e ele fica monitorando. O límbico, ele veio com com o pressuposto de ser o guardião da nossa memória, mas, na realidade, o danadinho é o guardião das nossas emoções e sentimentos. Ah, ali, bicho. E ele controla todas as percepções, todo o nosso mecanismo de leitura da realidade é dado pelo límbico. E ele recebe e filtra e vê. E ele tem 3 opções. Ou ele deixa com ele mesmo, ou ele manda lá para o reptiliano, se ele sentiu alguma ameaça. Agora, se não tiver nenhuma ameaça, tiver tudo certinho, é só uma aula aqui de vendas neurais, falando do cérebro, de como vender, negociar, tá tudo bem. Aí ele relaxa e manda a informação aqui para o neocórtex, que é onde estão abrigados os neurônios. Já ouviram falar dos bichinhos? Os neurônios? Sim. Então, Sim. os neurônios, eles são responsáveis pela nossa capacidade criativa, a nossa capacidade adaptativa, a nossa capacidade lógica, cognitiva. Vocês, por exemplo, agora estão assistindo essa aula, estão usando a visão, com a visão vocês estão me olhando, vendo a imagem, e com a audição vocês estão escutando. Isso é o suficiente para o cérebro ver, desenvolver a capacidade cognitiva e ver e fazer o julgamento dele, se isso é besteira, não é besteira, se isso é interessante, não é interessante, se faz sentido ou não faz sentido. A tua capacidade cognitiva está ali, na boa, prestando atenção aqui. Por quê? Porque não tem nenhuma ameaça à sua sobrevivência. Porque se vocês começarem a sentir um cheiro de queimado agora, pergunto, vocês acham que vocês iam continuar com a atenção aqui na aula do Coutinho? De jeito nenhum. De Não. jeito algum, mas nem. Porque sentir o cheiro de queimado tem alguma coisa estranha. Se tem alguma coisa estranha, alguma coisa está ameaçando a minha sobrevivência. Se tem alguma coisa a sobrevivência, para onde eu vou? Quem é que toma conta da bagaça passageira aí? Como é Gente, que é? Não entendi. se eu sinto alguma ameaça para a minha sobrevivência, eu Tá. percebo na hora. Vocês vão continuar usando o neocórtex lógico para prestar atenção, fazer lógica, fazer sinapse, fazer conexões entre o que você já conhece e aquilo que você está vendo agora. Você acha que eles vão começar a fazer isso? Ou quando vocês começarem a sentir o cheiro de queimado, o que vai acontecer? Paralisa. Paralisa, fala, minha vida pode estar em perigo. Peraí, esse troço eu vejo Sim. depois, deixa eu ver o que está acontecendo. No ato, porque a sua vida pode estar em risco. Qual o cérebro que passa a assumir aí o comando agora? O reptiliano, será? O reptiliano, sobrevivência. Uhum. Intuitivo, instintivo, impulsivo. Ele não pensa muito, não, ele não raciocina. Sentiu o cheiro de queimada, opa, já dá um pulo, acabou. Não Dá precisa ficar corte. analisando se é comida do vizinho, se é alguém que está fumando cigarro, ou se está pegando fogo na mata. Pegou o cheiro de queimado para ele, cara. Peraí, deixa eu já correr, deixa eu desligar esse troço aqui, já acabou qualquer pensamento lógico. Acabou toda a tua capacidade cognitiva, vai para o saco nessa hora. O neocórtex é responsável. Vocês já ouviram falar num carinha chamado Darwin? Ah, Já ouviram? Charles Darwin? sim. Sim. Qual é a postulação dele? Postulação? O que ele falou? Ele ficou famoso por o quê? Hum, não lembro, não. Não vem. Ele publicou um livro chamado Evolução das Espécies. E aí ele soltou uma postulação que é tida até hoje, que revolucionou a humanidade na época. Porque a humanidade descobriu, a igreja então ficou arrepiada até os cabelos em pé, que nem que só, quando ela descobriu que a gente podia estar vindo do macaco. Pronto. A igreja já saiu de pau em cima dele. O que ele dizia?
É o mais forte? É o mais inteligente que sobrevive? Hum. Gente, Darwin, alguém não sabe nada? Alguma coisinha de Darwin aí? Nunca ouviram falar? Charles Darwin. O que ele dizia? O o Darwin dizia? É o mais forte? É o mais inteligente que sobrevive? Mais Eu rápido. acredito que seja mais. É, que transforma, né? É o que melhor se adapta, gente. Nós somos o mais forte nesse planeta. Nós somos a única criatura que habita esse planeta de um polo ao outro. Graças ao quê? A nossa capacidade adaptativa, que é o quê? Pelo neocórtex. Ele é reflexivo e adaptativo. Ele busca soluções, ele é criativo, inovador, lógico. Ele delibera e pondera. Ele pega um monte de opções e escolhe uma e vê qual aquela que é melhor. Isso é dado pelo neocórtex, que é o nosso sistema lógico. Hum. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Alguma Sim, dúvida? Hum, é. Legal. Por que vocês trabalham? Para garantir o quê? sobrevivência, A sobrevivência. E no fim do mês, sobrevivência. como é que a gente reconhece, como é que a gente percebe essa sobrevivência? Vai lá no banco e olha o quê? O nosso Saldo, extrato. saldo, extrato, din-din. O faz-me rir. É ele que vai garantir a sobrevivência. Quando a gente vai vender alguma coisa para alguém, o que que a gente vai mexer? Qual o cérebro daquele a gente vai mexer? Alô? Que a gente vai mexer no límbico. Será que é o límbico? O límbico é o quê? Guardião do quê? Do comportamento? Olha só, está Não, escrito aqui. das emoções, das emoções. Das emoções. Não, Quando você vai tirar o dinheiro de alguém, o que que você está mexendo? As Para que você emoções. trabalha? Para garantir o quê? A nossa, vida, seu bem-estar. Gente, acabou de falar. Para que você trabalha? para sobreviver, Para a subsistência, sobreviver. Quando você vai tirar. E como é que essa sobrevivência é representada? pelo valor, pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Quando a gente vai vender alguma coisa para alguém, o que que a gente vai tirar dele? Dinheiro, Dinheiro. Que ele, o inconsciente dele vai mexer? Onde que ele vai pular? Onde que você vai mexer nele? Na emoção. a Na emoção. Não, Vai passar pela emoção, mas quem vai mandar na bagaça, quem é? Quem é que é o responsável pela sobrevivência, gente? É só ler. neocórtex. Reptiliano. Reptiliano, lá embaixo, olha lá. Controla os movimentos, sobrevivência, ah, perpetuação da tá. espécie. Por que que explora tanto o sexo das pessoas em propaganda, em tudo quanto é canto, só fala de sexo? Por quê? Porque está ligado ao cérebro mais primata que nós temos, que é o cérebro, que é a perpetuação da espécie. Nossa, verdade. Sim, Caramba, nunca tinha pensado nisso. Também não. por isso que mexe. É o cérebro mais. Alguém já viu, leu Freud, alguma coisa assim? O id, o ego e o superego viram alguma coisa desse tipo? O id é o cérebro infantil, criança, que é o cérebro reptiliano, cheio de desejos, vontades, é ambicioso, egoísta. Vai lá, os sete capitais, pecado capital, guloso, quer tudo para si. É esse é o cérebro que vai. Para que ele fique bem comportado, ele tem que não pode sentir nenhuma ameaça, tem que estar tranquilo, passar pelo limpo. Quem gerencia, quem percebe a realidade, quem é? Quem é que controla o sentido, gente? Límbico. Límbico. O límbico. O límbico é onde estão as nossas emoções. A nossa emoção lê a realidade e aí ela decide. Pode ficar nela, pode mandar para o reptiliano ou pode mandar pelo neocórtex. Se tiver tudo tranquilo, não tiver nenhuma ameaça, tá tudo sossegado, gostei da pessoa que está falando,
tá tudo certo, então o neocórtex entra na jogada. Aí você vai entender, aí você entra com a capacidade lógica, criativa, tal. Aí tá tudo certo. Se entrar alguma coisa que você sinta uma ameaça, ou você foi desqualificada, mexeu na tua emoção, você já vai lá para baixo. Esses dois, o límbico e o reptiliano, gente, controlam 95% das nossas ações. O reptiliano, inclusive, é onde está o nosso inconsciente. Ele é o guardião do nosso inconsciente. Tudo vai lá para o límbico, para o reptiliano, Hum, nosso inconsciente. Beleza? Tudo bem? Posso avançar? sim, Bom, quando um cliente chega aqui, qual é a primeira coisa que ele pergunta? cliente, É, você vai vender alguma coisa para ele, qual a primeira coisa que o cliente faz? Deixa eu voltar aqui. Eu vou me defrontar com o cliente. O que é a primeira coisa que o cliente faz quando eu vou vender alguma coisa para ele? O que ele pergunta? eu preciso de tal coisa, você tem tal produto? Isso aí já falam para mim. Fala assim, vou vender uma roupa, eu queria comprar uma roupa especial aqui. Olha, eu tenho isso daqui. O que é a primeira coisa, quando você mostra para ele, que é a primeira coisa que ele pergunta? Quanto Preço. custa? Qual o Preço, preço? quanto custa? Ele vai para o final do processo. Qual é o Verdade. papel do vendedor? Para valor? Criar valor. E para criar valor, o que eu tenho que fazer, Paulo? Trazer ele para comer. Explorar bem as necessidades do cliente de maneira que ele possa perceber realmente um grande valor no produto. Mais uma dessa eu te chamo para sócio. Perfeito. Quando o cliente vai para o fim do processo, ele vai lá para a negociação. O que você tem que fazer? Puxar ele para o começo. Primeiro a gente vende ou primeiro a gente negocia? Negocia. Vem, Gente, vende, Primeiro a vem. gente vende. Então, vende. o cliente entra aqui, tá? Cliente entra aqui, a gente tem que fazer um monte de perguntas para ele, entender bem as necessidades dele, entender direitinho, para chegar e ofertar a roupa que ele realmente vai caber a ele. Falar, ó, essa daqui, do que você acaba de me falar, é esta roupa que é sua. Pronto. Então, o papel do vendedor, quando o cliente vai para o fim do processo, o que é? Puxar ele para trás, para o começo, através e falar: calma, já vou te falar do preço. Antes eu preciso o quê? Eu Demonstrar preciso O que é vender? explorar com perguntas, questioná-lo. O que é É, vender? oh, meu Deus do céu. A arte de De arte era de. explorar a De explorar necessidade do cliente. o cliente. Isso, então eu tenho que explorar as necessidades do cliente. Qual é a ferramenta que eu uso para explorar as necessidades do cliente? pergunta. Questões, perguntas. Perguntas. Eu tenho que entender o que ele está falando. Já vamos discutir o preço aqui, querido. Calma, já, já. Segura a tua ansiedade aí. Primeiro, eu preciso entender o que é que está acontecendo com você, qual é a sua necessidade, ver se isso realmente serve para você, se essa é a melhor coisa que eu tenho aqui para você. Depois que a gente escolher isso, aí a gente vai discutir o preço. Então, voltando agora aqui, vamos lá, cadê papel do vendedor, onde que está? Aqui. É por Hum. isso que não tem o preço nos produtos, né? É, exatamente. Mas você, quando mostra o preço, ele já se desilude, ele já se desinteressa pela coisa toda. Cadê? Deixa eu achar. Achei, espera aí. Agora tenho que partilhar. Ah, tá aqui. Ok. Beleza, ok. Então, qual é o papel do vendedor? Continuar para compartilhar. É criar um desvio, entender as necessidades do cliente para depois de discutir o preço, porque senão vai ficar naquele técnico de stick e push e às vezes nenhum dos dois ganha com a coisa. Os dois, se for direto para o preço, grande chance dos dois saírem perdendo.
Olha só, as principais razões de compra aí, essa daqui é uma estatística de uma revista chamada Revista Venda Mais, em outubro de 2009. Na realidade, não foi uma pesquisa, foi uma enquete com 1.085 clientes que perguntaram para eles assim, quando eles acabavam de comprar uma coisa, chegavam para eles e perguntavam assim, por que que você comprou isso dessa pessoa? Primeira o item que ele... E aí eles elencavam lá, acho que umas 10 razões, 10 motivos. Os mais mencionados, e assim, cada um podia escolher até 3 motivos, os mais mencionados foram confiança com 69%, quase 70%. Atendimento, 53%. Variedade, 32%. Indicação, 28%. Facilidade de pagamento. Olha que interessante. Facilidade de pagamento à frente de preço. Conhece o efeito Casas Bahia? Você vende a prestação, mas não vende o valor total. E pós-venda? Bom, mas aí quando você pergunta para o vendedor por que que você não vendeu, o que que ele responde? Ah, o cliente achou caro. É. Aí você pergunta, mas por que que ele achou caro? Para que que ele servia isso? Não sei. Onde que o cliente morava? Não sei. O que que ele faz na vida? Não sei. Para que que ele precisava dessa coisa? Não sei. E aí, ah. Gente, esses dois primeiros, confiança é uma questão emocional ou racional? Confiança É emocional ou racional? emocional. Canal. Emocional, emocional. Atendimento é uma questão emocional ou racional? Racional. Racional. Eu não entendi. É emocional ou Racional. Eu acho que é emocional. emocional? Claro, não gostei da moça, você compra. Alguém compra alguma coisa de quem não gosta? Se o Não, atendimento, você vai no restaurante, eles te atendem mal, você continua voltando lá? não, Ah, Não. é. E aí, o que que foi? A comida estava boa, estava tudo servido. A Coca-Cola é a mesma que você encontra em qualquer outro restaurante. Mas a pessoa te pôs, doutor, jogou o copo em cima, te deu a Coca-Cola sem abrir, te atendeu mal. É uma questão emocional ou racional? Emocional. 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 Gente, o nosso límbico que entra aqui. Variedade, eu concordo que é uma questão racional. A gente gosta de ter muitas opções para deliberar e ponderar. Mas Sim, indicação é emocional ou racional? emocional. Emocional, quero me sentir seguro. Alguém já passou por aquela Sim, experiência, me indicou, beleza, já ganho, me já me seguro, sinto mais segura. seguro, isso, Facilidade de pagamento aí é racional, daí para frente é emocional. racional. Então você vê que muito mais a conexão emocional do que a Sim, racional, né? Fator sim, decisivo para você conquistar um cliente, confiança. E confiança. confiança está baseado em segurança e credibilidade. Vamos entender como é que funciona isso, ó. Confiança é uma estruturazinha que fica lá em cima e ela tem dois pilares: credibilidade e outro, segurança. O que que é credibilidade? Por que que alguém tem credibilidade? Credibilidade, certeza. Sim, mas por que que alguém tem? O que que são os aspectos que contribuem para alguém ter credibilidade? Por exemplo, você trabalha com o quê? Desculpe, que manifestou, acho que foi a Marta, né? Eu não vi direito aqui. Isso, Marta, isso. você trabalha com o quê mesmo, Marta? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Ah, verdade, gestão de pessoas Isso. até vai fazer o negócio da roupa. Quanto tempo você trabalha com gestão de pessoas? Há 20 anos. 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos que você construiu, se alguém fala de você, alguém. Você mora em que cidade, Marta? Sorocaba. Sorocaba. Alguém em Sorocaba conhece a Marta e fala assim: puxa, a Marta trabalha há mais de 20 anos com gestão de pessoas. Ela tem o quê? Uma Credibilidade. Reputação. credibilidade, que é baseada na reputação. Reputação.
Você Isso. pode entregar qualquer porcaria fazendo gestão de pessoas no RH? De forma alguma. Você tem que ter o quê? Tenho que ter qualidade, respeito, Qualidade. Aquilo que você faz tem que fazer com né? qualidade. Sim. E o último é, você pode falar uma coisa, pensar uma coisa, falar outra e executar uma terceira? Nossa, É. Olha exemplo só, de pessoa. quem é que pensa uma coisa, fala outra e faz uma terceira diferente? Tem um nome isso aqui, chama-se político. O que é que falta aos É nossos verdade. políticos? Integridade. Muito Integridade. bem, Legal. muito Esse é o bem. pilar da credibilidade. Credibilidade. Agora tem um outro pilar, que é o pilar da segurança. Hum. Como é que a gente transmite segurança para alguém? Já ouviram? Segurança. Primeira Hum. coisa, eu vou vender alguma coisa. O que que eu tenho que fazer? Qual é o pré-requisito para eu vender alguma coisa? Conhecer Convicção, Conhecer o produto, conhecer conhecimento. produto. Ah, é o Isso. famoso chá, gente. Sim. Conhecimento, habilidade e o terceiro, Competência? Atitude. atitude. Tá. Atitude. As empresas até podem ajudar aqui nesse reputação, qualidade, integridade, conhecimento, tal, e habilidade. Agora, a atitude é algo que você traz de casa, meu querido. Ou você traz ou não, Uhum. ou está fora. Esse não tem nada Uhum. que possa ser feito. Então, legal, é o famoso chá. Esse é um aspecto corporativo e esse é um aspecto pessoal. Tá? Às Uhum. vezes, deficiências aqui no aspecto corporativo você consegue até superar pela segurança que você transmite. Mas deficiências no pessoal, você não consegue superar pelo corporativo. Vai num restaurante famoso e é mal atendido. Pronto. Você fala, fui lá no restaurante tal, que é o tal Bambambam Bam, Bam daquele pedaço, fui mal atendido, nunca mais piso lá. Ah, mas a comida é excelente. Que dane-se a comida é excelente. Eu, para ser maltratado, minha filha, pô, chega a ser feito pelos políticos, agora ainda mais pelo quem está me servindo, para quem eu estou pagando, acabou. Então, Exatamente. podemos considerar, então, a venda um processo, gente? Tem começo, meio e fim? Sim, Sim. Então, a sim, venda é sim. aquilo que nada mais é do que um processo da construção da percepção de valor para o teu cliente, que vai mexer com Uhum. o quê? Com o cérebro dele. Ver quais são os aspectos. Toda hora a gente tem que estar fugindo no maldito reptiliano. E aqueles dois Uhum. são um problema sério. A gente tem que passar pelo gatilho da emoção para chegar lá na razão e conseguir fazer com que ele acompanhar. Então, venda é um processo. Tudo que tem começo, meio e fim, se repete, é um processo. O que que é um processo? tudo que tem começo, meio e fim. Não vale. Processo, ó. Boa, essa foi boa. Uhum. É, processo, vai lá no dicionário, processo. Posso juntar? Não tem um processo, não tem uma série. O que é? Que caracteriza um processo? Olha aqui, um hominho aqui, tá? Desenhando. O que ele tem? Vamos É uma lá. construção. É É uma uma construção de. construção, né? Então, construção tem que começar por onde? Pelo telhado? Pelo Não, alicerce. pelo Pelos alicerce. alicerces. Então, eu tenho uma série de etapas. Eu posso misturar todas as etapas? Não. Não, Não, tem que não. começar sempre pela mesma etapa, depois a segunda, a terceira e assim por diante. Se eu trocar as etapas, já começa a dar bagunça, né? Aí repete. Uhum. Então, o que que é um processo? Processo é uma sequência de etapas que Assim, tem um objetivo. Qual é o nosso objetivo? vender. Vender. E o que que é vender mesmo? A arte de explorar as necessidades do cliente através de perguntas. Vai ganhar medalha hoje, Marta. Eu acho que eu não participei tanto fielmente para aprender, viu? Adorei a sua didática. Vamos lá. Então, o nosso objetivo aqui é vender, né?
Por que chama vendas neurais? Porque tem como base as neurociências. E aí a gente tem um legadozinho aqui. Porque vendas neurais a gente vai trabalhar com 3 aspectos do nosso cérebro. Primeiro deles, chamar a atenção. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui? Opa, até participando mais do que eu costumo Estou. participar. Então, e por que vocês estão prestando atenção nessa interação? O que eu estou usando? Eu estou usando uma técnica. Que técnica é essa que toda hora a atenção de vocês está aqui? A- não sei, a dinâmica, a didática. É É, dinâmica, é didática. E que técnica eu estou usando nessa dinâmica, nessa didática? Para fazer com que a gente tenha atenção. Uhum. E legal, eu estou fazendo com que vocês tenham atenção. Perguntas. Pergunta! Não tá Matou quem nada. falou isso aí? Peraí, Opa, é a quem Fui falou? Cláudia. eu. Foi a pergunta, Fátima. Perfeito. Pergunta. A Ah, pergunta chama a atenção da gente no ato. Vocês sabem por quê? Porque a pergunta mexe com o reptiliano, o cérebro mais primário, aquele macaquinho dócil, criança infantil, mal educado, tal. É ele que acorda quando você faz uma pergunta. Ele já no ato ele faz assim. Olha só, você sabe por quê que a pergunta mexe com o reptiliano? hum, Que o reptiliano é responsável mesmo? Por 2 coisas. Aliás, nós seres humanos somos 3, mas 2 coisinhas. Que o reptiliano manda mesmo? a sobrevivência. Correr ou lutar e procriar. Procriar, perpetuação da Hum, espécie. Então, quem é que tem mais chance de sobreviver? Quem tem mais informação ou quem tem menos informação? mais. Mais Mas informação. Quando eu Óbvio. faço uma pergunta, vocês já repararam que normalmente vocês ficam em torno de 3 segundos para responder? Sim. Sabe por quê? 3 segundos assim. Eu faço a pergunta, o teu reptiliano fala assim: opa, será que eu tenho essa informação? Aí ele acorda o límbico, ô vagabundo. Dá uma olhada aí nessa memória aí, vê se tem essa resposta para esse troço aí. Aí o límbico vai lá consultar. Peraí que eu estou procurando. Peraí que eu estou procurando. Olha, acho que eu não tenho esse troço, não. Ele falou, ô, Córtex, acorda aí, vê se faz sentido esse troço aí. Se fizer sentido, por favor, límbico, vê se armazena isso aí, porque pode servir para minha sobrevivência, viu? É mais ou menos isso daqui, dura 3 segundos. Nossa, Quem é mais curioso, o homem ou a mulher? a mulher. a Por mulher. quê? mulher. E por que a mulher é mais curiosa? Eu acho que tá mais pela sobrevivência, porque ela é mais cuidadosa com as cria, como se diz, né? Ela quer E proteger. isso, matou a charada, Fátima. Ela é responsável pela perpetuação da espécie, menina. Ela que procria. Para isso, para proteger a cria, ela tem que ter o máximo de informação possível. Por isso que o cérebro da mulher trabalha em termos longitudinais, que nem um limpador de para-brisa, de um lado para o outro. Ele tem amplitude. Por isso que mulher é curiosa, quer saber de tudo o tempo todo. Porque sempre é da natureza dela. Quanto mais informação ela tiver, mais ela vai percebendo se tem alguma ameaça a ela ou à cria. Já o homem é mais longitudinal. A gente olha mais distância. Observa como é que o homem dirige. O homem dirige olhando o sinal lá na frente, o movimento, tá? A mulher anda olhando pelo que está a todos os lados. No máximo, o para-choque do carro da frente. O cara, E a- se o cara acelera, ela acelera. Se o cara para, ela para. É. Se a mulher tá Então, falando muito nada no banco do carona, ela ainda manda ficar quieta. Tá me atrapalhando para dirigir. exatamente isso aí, ainda ficar trabalhando. Então, o cérebro da mulher é muito mais compacto que o no homem, inclusive, ele é muito mais eficiente e ele trabalha muito mais com o instinto. Onde é que está o instinto mesmo? Lembram? Onde é que está o O instinto instinto? Está lá Reptiliano. no reptiliano. Uhum. O reptiliano é os 3 I: impulsivo, instintivo e intuitivo. Intuitivo, né? É.
O reptiliano da mulher é super aguçado, do homem ainda não. A gente mal dá conta de fazer uma coisa por vez. Gente, a gente não consegue nem mascar chiclete e andar ao mesmo tempo. Vocês não repararam isso? Pede para o homem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, ele trava. A mulher assobia, chupa cana, bate palminha, faz tricô, assiste a novela e ainda frita o peixe e toma conta do gato, saca? E descansa carregando pedra. É, então, gente, para chamar a atenção, o que que eu tenho que fazer? Perguntar. Perguntar. Segundo aspecto, eu tenho que usar a razão. Conquistei a atenção e agora eu tenho que fazer alguma coisa lógica, que tenha começo, meio e fim, e que mantenha aquela atenção tão duramente conquistada, porque hoje em dia a gente tem um volume muito grande de informações. Então, você precisa criar um discurso que faça sentido. Se você começar a falar para estocar o vento, ou saudar a mandioca, coisa do o povo já pula fora, meu. Já acabou tua chance, bicho. Perdeu a razão. Tá? E o terceiro aspecto do cérebro é a memória. Essa interação tem que ser memorável. Fez a aula. Você não viu que quando a Madalena falou assim para mim, eu acho que eu assisti, não lembro. Eu falei, eu quase chorei. Pensei que tivesse todos usado todas as minhas técnicas para fazer o troço memorável e ela falou que não lembrava. Então, Mas Mas rapidinho, deu 3 segundos. é, depois ela se recobrou a tempo, porque meu ego já tinha sido destruído nessa altura, né? Eu fui catando os como é cacos para que foi? continuar a aula, assim. Fui emendando um por um aqui. E para ser memorável, quem é responsável mesmo pela memória dos três cérebros? Corta. Córtex. Córtex é a capacidade Razão. lógica. É o Memória está límbico. no límbico. E o límbico é responsável por quê? Pelas nossas Emoções. 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 Por isso que tudo que é emocionante é memorável. Tudo que aconteceu na vida de vocês, casamento, formatura, nascimento do filho. Pode ser desgraça também, pode ser um acidente, um assalto, divórcio. Tudo isso é memorável, porque tocou profundamente nas emoções. E por isso que o processo chama vendas neurais. É isso que vocês vão aprender a fazer com o cliente. Saber como é que chama a atenção dele, como é que vocês constroem um discurso racional e principalmente quando marca a memória do seu cliente, tá? Olha só, esse cara é o Philip Kotler. Ele disse há mais ou menos na década de 50, meados da década de 50, ele montou uma coisa chamada marketing de massa. Ele é considerado o pai do marketing. E ele é o responsável pelos famosos 4Ps. Você sabe quais são os 4Ps do marketing aí? Preço, produto. Ai, ai, ai. Produto, produto, Produto. preço, e que mais? Produto, preço. Esqueci. Ponto ou praça e promoção E ou promoção, propaganda. propaganda. Em Uhum. 2003, ele cantou a pedra e falou assim: com a internet, os 4Ps morreram. Agora nós estamos na área dos 4Cs. Agora temos uma transição de fase. No lugar do produto, entra agora o foco no cliente. Não é mais o preço que manda, é o custo da oportunidade. Não é mais a ponta ou praça, é a conveniência. Você pode comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo hoje pela internet. Uhum. As pessoas Verdade. pagam uma latinha de Coca-Cola R$ 7 num posto de gasolina do que atravessar a rua e numa padaria pagar 4. Por causa da Sim. conveniência, já está lá, já está pagando mesmo. Né? E não é mais Uhum. promoção ou propaganda, é comunicação. Qual a diferença entre promoção, propaganda e comunicação?
Interação, Você interagir. viu, você viu os 3 segundos agora? Viu o efeito dos 3 segundos agora? Vocês acabaram de constatar os 3 segundos aqui. Olha Sim, só, sim, primeiro verdade. acordou lá o reptiliano, falou assim: essa informação, comunicação, será que eu sei o que que é a diferença? Aí ele vai lá, Sim, consulta o límbico para ver se tem na memória. Aí memória, o límbico fala assim: tem umas informaçõezinhas aqui, vê se serve. Aí o córtex fala: deixa eu ver como é que funciona isso. Aí ele estrutura e aí você profere. Esse processo dura 3 segundos. Então vamos lá. Promoção ou propaganda é aquilo que eu falo. E comunicação? É que eu interajo, Interage. Eu estou me comunicando ou estou propagando isso para vocês aqui? comunicando. Então, Comunicando. comunicando, como é que vocês sabem que eu estou me comunicando? O que que é comunicação? Porque é uma via de mão dupla. Perfeito! Matou! Tem duas. Comunicação é como o outro entende. Propaganda é o que eu falo, comunicação é como o outro entende. E para eu saber que o outro entende, precisa de uma dupla, uma de via dupla. Eu preciso perguntar, preciso ter um canal de devolutiva. E foi por isso que a internet quebrou os paradigmas, porque ela deu um canal de devolutiva para o mercado. Ou alguém fala alguma coisa, ele vai lá e escreve: Ô, filho, não é bem isso aí, não. É. Eu lembro que no Jogo do Brasil, quando a Copa foi do Brasil aqui, na época eles estavam interagindo, acho que era com o Twitter, eu não lembro bem. Mas o Casagrande falou um troço lá num do Jogo do Brasil, junto com aquele cara lá, o Galvão, estavam falando, aí um ouvinte contestou o Casagrande lá pelo Twitter e falou não sei o que lá. E o Galvão falou: o Casagrande, tem um ouvinte aqui falando que você falou besteira. Tal. Aí ele foi lá e justificou. Aí o ouvinte foi lá e contra-argumentou. Não, peraí, não é bem isso. E ficou uma discussão. Quando que isso aconteceria se fosse 20 anos atrás, 25 anos atrás? Saca? Falaria, ficaria o dito pelo não dito e tá tudo certo, né? Sim, Então é isso aí. é isso aí. Isso daqui, gente, que vocês acabaram de ver, é o programa Vendas Neurais. Eu vou te passar um depoimentozinho. Exemplo claro da evolução do método de vendas do Coutinho. Pegou uma pessoa bem crua de venda mesmo, no início, chegando em São Paulo, atendendo um cliente importante, sem preparação nenhuma. Eu sou uma pessoa ansiosa, e isso atropelava o cliente e muitas vezes a gente quer impor a solução sem que realmente o cliente perceba que aquilo é uma necessidade dele. Sério? Para falar de todas as coisas para o cliente que eu já resolvo todos os seus problemas. E não parava. O que ele de verdade estava precisando? E se eu de verdade conseguiria resolver? Quando eu vim para o Brás, né, na pandemia, eu estava desempregado e eu estava trabalhando numa máquina. Só que eu não era um cara que eu tenho boa comunicação, sempre fui mais para frente, mas não tinha técnica. Minha filha estava na escola, creche, né? Na escola, tinha um medo, não? Foi uma preocupação que eu tive muito grande. Rapaz, como é que eu vou fazer? Minha filha era séria e eu não tinha condições para a escola particular. A metodologia aplicada para mim foi fundamental, porque, de fato, antes eu entendia que vender era montar uma promoção, publicidade, e de fato ele veio para trazer uma mudança de comportamento. De entender o outro, entender a necessidade do outro. Se aprofundar mais no mercado, você começa a adaptar as circunstâncias. A partir do momento que eu consegui trazer para a consciência que o que eu fazia era técnica, o que eu fazia tinha uma metodologia, quando eu comecei a falar, não, eu posso mais. Então, eu aprendi a entender a necessidade do cliente e esse desenvolvimento que eu tive no curso, eu apliquei isso durante todo o meu trabalho. Vendo simplesmente enturnecer, não é aquela venda em simplesmente persuadir, sabe? Porque quando eu entrei na minha própria indústria, eu já tinha esse conhecimento das vendas neurais. E ela me ajudou muito a cada vez mais compreender quais são essas dificuldades do cliente e realmente oferecer uma solução para eles. E o Coutinho me deu todas as ferramentas de vendas. Graças a Deus, evolui bastante. Mudei de empresas e lembro de cada ensinamento dele, de criar empatia,
contornar objeções? Hoje, todas as minhas vendas que eu faço dentro do mercado imobiliário é justamente baseada e calcada nas aulas que eu tive com ele, e foi algo que mudou assim. Quando eu entrei, falei, meu Deus, era isso que eu precisava. A minha vida mudou da água para o vinho. Muito curso mesmo. Esse aí é fantástico, tá vendo? É uma grande oportunidade de você melhorar cada vez mais o seu atendimento, as suas vendas, trazer soluções mesmo para aquilo, né, que ele está precisando. Sem a venda, esse país não existe. E a gente precisa de pessoas que nem o Marcelo, não esses gurus de vendas que tem por aí, que usa meia dúzia de literatura e blá, blá, blá. Mas não, com técnica efetiva, com informação efetiva, com estudo. Para quem presta atenção, para quem vai e executa a forma como ele fala, os resultados são excelentes. Vendas neurais, tudo que eu já fiz, todos os cursos que eu já fiz, ele realmente funciona, indiscutivelmente. É o melhor tratamento que os recomendo. E eu falo que grande parte desse sucesso inicial da Leva, em encurtar o tempo, até da nossa sobrevivência no início, foi por aprender a vender. Aonde ele estiver por aí nas redes sociais, procurem por ele, vale muito a pena. Esse método, ele faz com que você consiga ter uma venda do começo. Ela não vai vir amanhã, não. Ela vai vir Uma vez sábado. eu me acho uma solucionadora de É, problemas. mas eu não consigo. Muito treinamento, discute com outra pessoa, falou que se conhecimento em prática é a oportunidade das pessoas conhecerem o programa Vendas Neurais. Muito bem, gente. Então, se eu tiver aqui, isso daqui é o processo de vendas neurais, que a gente chama de etapas da construção da percepção de valor para o cliente. Hoje vocês tiveram contato com alguns fundamentos neurais. Aí, ao longo de todo o curso aqui, que a gente chama da nossa academia, você vai ver como é que é a preparação técnica, visual, psicológica, como é que você elabora perguntas, quando você faz as perguntas, quais perguntas que você faz, para entender as necessidades do cliente, quais são as necessidades as sensíveis e as latentes, umas que ele fala, outras que ele esconde, como é que você faz para trazer. Finalmente chega no momento do discurso, como é que você faz as técnicas discursivas, como é que você faz uma introdução, um começo, um meio e fim, que seja instigante. O cliente pode, se gostar, ele pode emitir sinais de compra, aí você vai para as técnicas indutivas de fechamento. Caso contrário, ele pode não gostar, ele vai emitir suas objeções, como é que você contorna as objeções para levar para o fechamento e a fidelização. Isso daqui é o programa Vendas Neurais. Se vocês quiserem fazer um diagnóstico comigo, uma entrevista em que eu faço uma entrevista com você e digo como é que está hoje o perfil de vocês. Isso daí vale R$ 147, que eu cobro das empresas normalmente. Os membros do grupo aqui, da comunidade, é gratuito. Vocês falam com a Lígia nesse telefone aqui, marca. Se vocês quiserem comprar o livro, que é o livro A Venda Nossa de Cada Dia, que é esse livro daqui, tá? Ou quiserem interagir com a nossa inteligência artificial, que é o livro, já está disponível, inteligência artificial, você não precisa mais ler. Você pode ir perguntando para a inteligência artificial, você põe a palavra-chave aqui, é só de pegar esse QR Code, entrar lá e coloca a palavra-chave prosperar em venda, você paga R$ 9,90 e vai interagindo com esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui, espera aí, stop share. É esse livro aqui, conteúdo dele, A Venda Nossa de Cada Dia. Tem tudo isso que eu falei aqui. Essa é uma historinha completa, com ilustrado, com todos os livros, com todos os comentários, com tudo que tem direito para vocês entenderem o livro. Certo? É isso, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Espera aí. Cadê? Preciso achar. Ah, tá aqui. Aqui. Coutinho, Diga. ali, a troca dos 4 P's pelos 4 C's. Poderia repetir os itens Claro. ali? Olha, deixa eu botar aqui só para os contatos, notações aqui para contato, se vocês quiserem.
Ó, opa. Aqui, ó, se vocês quiserem, tira o print de tela aqui, tá? Esses são os toques aqui. Bom, vamos lá. Quem é que perguntou aqui? Quem Os foi? quatro, 4Ps e os 4Cs. Eu peguei alguns ali, mas não consegui Quatro pegar P's é todos. o clássico: produto, preço, praça e promoção. Esse é o clássico. Ok? Então vamos lá: produto, preço, praça e promoção. Agora vamos pôr os equivalentes aos 4Cs. Sai produto e o foco está agora no Cliente. Eu peguei cliente, cliente. conveniência e ação. Cliente. Sai o foco do preço e agora está no custo da oportunidade. Não, o que é o custo da oportunidade? Você paga um picolé R$ 15 hoje, lembra a história do contexto? Você paga um picolé R$ 15 no estádio quando está 5 na padaria. Mas a conveniência do cara chegar lá até você, ou pagar R$ 20 numa latinha de cerveja na balada, porque ela está gelada, porque tem música, porque tem manobrista, porque o garçom serve na mesa, toda aquela história. Né? Então, por isso que é conveniência. Você compra qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, hoje bastante ter o celular com acesso à internet. Né? Você pegou esse trocinho daqui, ligou a internet, bicho, você está no mundo. Custo, o que eu falei? Então, o último, que é o mais importante, não é mais a propaganda, não é mais a promoção, o que equivale é Comunicação. comunicação. Perfeito. É isso aí. Nossa, valeu muito essa aula. Gente do céu. Então, gente, para depoimento final, eu quero um depoimento de vocês de um aprendizado e um sentimento dessa nossa vivência aqui. Tem uma. Opa, tem uma. Madalena Prado, foi muito bom. Obrigado, Madá. Você já é veterano, hein? Já está, é assíduo, já é segundo round, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, pode começar, meninas. Para o ímpar aí. Vai lá, pelo que está aqui no topo do meu vídeo. Marta, um aprendizado e um sentimento da nossa interação aqui. Vamos lá. Aprendizado é uma mudança de pensamento, uma mudança de visão, e um sentimento é de realmente, como é que eu vou explicar? É realmente de conhecimento mesmo, de aprendizado, de falar, Ó, nossa, eu interagi, talvez eu tivesse um feeling de vendas e estava guardado porque eu sempre achei que eu não levasse jeito, não saberia, mas eu acho que me dá mais confiança. Acho que é isso. confiança é sentimento. Pronto, agora sim. Achou. Tá difícil de parecer o sentimento aí nesse troço. Sim. Legal. Fátima. Bom, o aprendizado, né, foi que eu aprendi, além de ter aprendido sobre vendas, eu aprendi bastante sobre o cérebro, né? Essa explicação aí dos cérebros, desses 3 cérebros aí, foi assim, surreal. Para mim, foi muito conhecimento adquirido através dessas explicações ali, desses 3 cérebros ali e a função de cada um deles. E o sentimento de gratidão por ter essa oportunidade de participar de uma aula tão maravilhosa e absorver tanta coisa boa. Gratidão. Bacana, obrigado. Madá, abre a câmera aí, minha Madá, querida. Pronto. Estamos ávidos para ouvir a sua voz e ver a sua imagem. Então, foi o cérebro, né? Que a Fátima falou realmente é incrível, é interessante a gente entender como eles funcionam. E sobre venda, é ampliar mesmo o conhecimento. E o sentimento é de gratidão. Gratidão Obrigado, também pelo agradeço. Claudimara, aprendizado. eu que agradeço aí. Muito bom. Claudimara,
Consegue Oi. abrir aí a câmera? Não, não, a câmera ela estragou Ah, mesmo. tá. Deixa eu tirar uma foto, deixa eu aproveitar e tirar uma foto aí. Madalena, abre a câmera só para eu tirar uma foto aqui para a gente publicar ali, né? Apesar, tem duas pessoas aí de câmera fechada. Aqui, ó, atenção. X. Pronto. Depois eu te mando para você publicar aí. Vou te mandar, Paulo, para você publicar. Legal. Antônia, quer manifestar, quer depor, Antônia? Aprendizado e o sentimento? Sim, Ficou o quietinha aí? aprendizado foi como lidar com o cliente, né? Que a gente tem que entender a necessidade dele, mas se não fizer pergunta, não tem como saber, né? E o Perfeito. sentimento Então, também é de gratidão. gratidão. Muito Eu que bom. agradeço a sua participação, seu retorno aqui. Claudimara, você lá. Então, seu depoimento final. É, o aprendizado é que se a gente tiver interesse, a gente pode se tornar um excelente vendedor, né, no tema, né? Porque às vezes, como a Marta falou, a gente acha que a gente não é bom de vendas, né? Mas aí eu aprendi que a gente pode aprender, né? Perfeito. Venda não é dom, E venda é técnica. isso. E o sentimento foi de também gratidão e até agradecimento, né, por todo o conteúdo que você trouxe para nós. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Paulo, Quero te agradecer bastante por todo esse conhecimento. Eu, pessoalmente, me destacou ver que explorando bem a necessidade do cliente, isso gera um alto interesse dele. Que se eu não conseguir fazer isso, o interesse estiver pequeno, então aí o resultado não vai ser tão satisfatório. Em aham, termos de sentimento, é o que a Madalena falou, é memorável. Quem assiste uma aula tua não esquece tão cedo dessa aula. Madalena esqueceu de mim. Fiquei magoado. Madalena, você destruiu meu coração. Ah, não Gente, esqueci, não. gente. Tem como, né? Tem a Lígia aqui, ó. A Lígia quer depor aí. Puxa, olha, acabei de ver Hoje aqui. eu não quero a aula de hoje. Lígia, quer pôr depoimento, alguma coisa? Eu assisti a sua aula dirigindo e eu vi Ah, como é interessante, né? Eu gostei do resultado e eu acho que a gente sempre aprende e gratidão por tudo isso. maravilha, obrigado. Então, gente, muito obrigado aí pela participação. Eu vou parar aqui agora